Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Batendo o Guizo, veneno da política, mais uma edição na série de podcast aqui de Preto no Branco. Preto no Branco já nas bancas e nas ruas, com as matérias aí locais, estaduais, nacionais, as coberturas todas aí nos vários setores, né? Incluindo o político aqui. Temos uma página com informações da área política e no corpo do jornal, esporte, economia, informação, história, né? Temos um setor aqui do nosso amigo Alceu Esperança, viu, vereador Madreu? Que é um historiador renomado, conhecido e tal, e um aficionado pelas coisas de Cascavel. E ele tem um cabedal de informações, desde sobre a origem do município, questão de nome, se foi o aniversário do município, tem que ser em novembro ou em dezembro e tal. E aí ele escreve aqui desde o início do nosso Preto no Branco, com informações muito importantes que muita gente valoriza, esse setor, né? Eu, particularmente, estou agora despertando a curiosidade. Mas tem gente que não gosta de política, viu, o meu caro sargento Cezinha, assessor aqui do vereador Madril, e gosta de história, gosta de cultura, gosta de esporte, né? Da página policial, e a gente precisa respeitar. Mas o Preto no Branco contempla todos e está aqui mais numa edição já nas bancas e nas ruas. Tudo certo, vereador Madril? O telefone não para nunca? O telefone não para, tudo não, certo, sempre, graças a Deus. Eu sempre digo aqui, tudo certo, no caso da política. Tudo certo, nada resolvido, mas bem encaminhado. Na questão da sua reeleição, como é que está? A reeleição sempre é complicado, né? A gente só sabe se está bem ou não depois que abrir as urnas e contar os votos, né? Como é que funciona isso? Precisa ter uma estratégia de atuação, precisa ter bandeiras para falar com o eleitorado, precisa defender pontos de vista e tal, mas não tem certeza que está convencendo ninguém? É isso que o senhor quer dizer, não? Não é isso. Na verdade, uns 4, estou indo para 8 anos na Câmara de Vereador. Sim. O único grupo de pessoas que eu vejo que tem lado e conhece de política, tem alguns vereadores ali que a vida inteira deles é ser assessor de alguém, ser candidato. Então esses aí eles já têm a estratégia e sabem mais ou menos onde faz voto. A minha primeira eleição, eu entrei de tantos amigos brincar, a gente ganhou devido ao trabalho feito há anos na comunidade, pelo reconhecimento das pessoas de bem. Então a gente já não tem esse controle, eu não sou um político profissional. O político profissional, ele sabe o que ele faz, de quem que ele cobra, e ele tem noção de quantos votos ele vai fazer. Aí é mais fácil para ele falar. A gente sempre é uma incógnita, né? Que a gente depende da ajuda dos amigos, que a gente faz uma política, eu acredito, uma política limpa e transparente, porque eu não faço vaquinha online. Quando a pessoa fala, mas você recebe fundo partidário? Mas todas as pessoas que sabem o que serve fundo partidário, no meu caso, por exemplo, foi para pagar, eu só assinei as notas, onde eu ganhei algum material de campanha que sai do vereador e do prefeito, no caso. E tem muita gente que você vai entregar aquele material e ele não quer o teu prefeito. Aí você tem que ter um material só teu. A mesma coisa dos perforate. Então a ajuda ao fundo, é o fundo ali que você recebe, que ganha do partido. Eu sempre ganhei para pagar o contador, o advogado e para pagar o material que você recebe lá junto com o material feito com o prefeito. Dentro desse contexto aí, qual é o papel do assessor de gabinete do vereador? Teve uma época que o pessoal observava, lia o diário e dizia assim, vocês não vão perguntar para o Madril por que ele troca de assessor todo mês? Manda uns, vem outros e tal, ele não gosta de ninguém, briga e tal. E eu nunca tinha reparado nessa questão, né? Mas independentemente de ser um vereador que troca, isso é feito de acordo com a legislação, né? Deixar bem claro. Qual é o seu critério para assessoria? Como, por exemplo, o doutor Júlio Morbach, que está aqui, já vai falar conosco aqui. Primeiro, a sua fala. Por que o doutor Júlio está com o senhor? Cezinha está com o senhor? Na verdade, vamos falar o primeiro mandato meu. Quando eu fui eleito, eu não tinha ninguém para trabalhar no gabinete, porque eu não tinha parceria nenhuma. Compromisso com ninguém? Não tinha compromisso com ninguém, não tinha parceria com uma pessoa que eu falei assim, me ajuda que depois você vai trabalhar comigo. Então, o que aconteceu? No meu primeiro mandato, meu primeiro assessor que eu nomeei foi o Cupic, porque ele estava de férias. Grande Cupic, nosso Cupic fã estava aqui, de férias, sempre,
e eu vi que precisava fazer com documentação. E como o Cupic trabalhava no serviço de inteligência na Polícia Militar e fazia bastante documento, eu chamei ele para trabalhar comigo. E ele ficou, e ele saiu, ele foi uma das pessoas que saiu do gabinete porque quis, né? Porque ele quis e porque ele tem empresário, né? Ele tem umas lojas. Isso. E aí ele estava perdendo dinheiro e perdendo ficar com a família dele. A filha dele é nadadora também, daí de vez em quando ia nadar em outros estados, foi para o Rio de Janeiro. E se fosse eu no lugar dele, também não ia deixar minha filha de 16 anos ir para outro estado nadar. Então o Cupic foi uma das pessoas que ficou e saiu quando ele quis, por problemas pessoais dele. Deixar, no caso, ela é a Melanie, né? Não, a do Cupic é a Rafaela. A sua. A minha é a Melanie. A Melanie. 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 A minha filha é Milane. Viu? Deixar, tem que deixar. Só não deixei sozinha, né? Isso que você quis dizer, né? Daí tem que ir junto. Daí o Cupic foi uma das pessoas que foi trabalhar comigo nessa situação. Sim. Uma pessoa que também era a mesma função do Dr. Júlio, que era a doutora Carla, que é indicada na presidente, mas era indicação minha, e me ajudava. Carlos Bardella. E ela foi porque grande profissional. Porque tem aquelas votações lá para presidente da Câmara, e tem vários cargos, e todo mundo que entende um pouco de política, você vai votar no cara para ser presidente, alguma coisa você vai ganhar em troca. E daí a doutora Carla foi, mas também ela nem queria, porque na época eu falei assim, doutor, você quer esse cargo aí de 20 horas? Falou, Madrid, eu te ajudei, mas por outras coisas que você já tinha me ajudado anterior. Não por causa do eu falei assim, nunca te ajudei para mim ter um trabalho. Tem uns que ajudam por causa do cargo, né? Tem uns que... Perguntar se o doutor Morbach foi por causa do cargo. Tem uns que antes do coisa já faz esse acordo. Já fica gastando, né? Então, às vezes, quando a pessoa fala, o Madrid teve, talvez eu fui o que mais entrou pessoas e saiu. Pois é. Mas a grande maioria das pessoas que entrou, alguns, por exemplo, era do PMB, que era o partido que eu fui eleito. Aí teve algumas pessoas ali que a gente tinha simpatia, fizeram poucos votos, foram candidato, e daí às vezes estava numa situação ruim, eu falava assim, você não quer trabalhar um tempo na Câmara, você dá uma ajeitada na situação, e você vê trabalhando ali se é o que você quer mesmo, se você quer ser candidato, se você não quer. Então foi umas parcerias que não era nem acordo de partido e nem nada, eu fazia para ajudar, mas a grande maioria das pessoas que eles faziam já entrava sabendo que ia trabalhar 3, 4 meses, que iam fazer visita, que iam fazer um papel ali de assessor, para ver se eles gostavam. Então, a grande maioria que entrou e saiu ali já entrou com data certa para entrar e sair. Ressaltando, vereador, que é plenamente constitucional, está no regimento, é absolutamente legal, né, essas substituições. Assim como fazem os senhores deputados, tanto em Curitiba como em Brasília, e assim como faz o prefeito, com seus cargos de confiança. E recebe indicações também, né? E aí, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, né? Achando que isso é demérito, alguma coisa não muito republicana. Mas é tudo legal, né? Quem tem competência se estabelece, né? Fica. Né? Lógico. Igual você falou do Dr. Júlio, por exemplo. O Dr. Júlio faz um ano e pouco, Deixa eu perguntar para ele. Antes, só para... Doutor Júlio, satisfação em tê-lo aqui. Ontem convidei o vereador Madrid e disse, posso convidar o doutor Morbach? Ele disse, já está aprovado, né? Convidei, o senhor está aqui, e a gente faz alguma brincadeira, alguma coisa, mas fala muito sério também. O senhor é advogado de carreira, conhecido, né? O escritório montado. Eu não sei se é Tesser, Morbach e Bachinski. Como é que está? É isso aí mesmo? Viu? A gente tem que estar antenado nos negócios aí, né? E o senhor trocou o escritório para ser assessor? Está todo dia na Câmara, batendo ponto e tal, para lá e para cá? Ou andar com esse madril aí é melhor do que atender os clientes no escritório? Obrigado pela presença aqui. Miguel Dias, bom dia a você, bom dia a todos aqueles que nos ouvem, né? Já de antemão agradeço pelo convite e pela confiança para estar aqui nesse importante canal de comunicação que você tem aqui em Cascavel, né? Conhecido na região toda, aí, do Paraná, inclusive, Brasil. Eu mando para o senhor os nossos batendo guiso. O senhor tem tempinho para assistir? Tenho acompanhado sempre, né? Boa, né? Tenho lido o Preto no Branco também, né? A gente acaba se inteirando. Mas veja, eu quando recebi o convite do Madril, inclusive, eu vou usar a palavra voto aqui nesse momento e apoio, mas alertando que nós não estamos pedindo voto e apoio só para ilustrar. Madril, conheço o Madril desde que eu cheguei em Cascavel, há mais de 20 anos, 24 anos que eu estou aqui. Sempre acompanhei o trabalho dele enquanto policial. Meu pai foi delegado calça curta, né? Então, a gente sempre teve uma ligação com a segurança pública, inclusive foi o que me levou a fazer direito. Então, conheço o Madril desde essa época. Quando o Madril se candidatou,
O Madril nunca entrou no meu escritório ou me encontrou na rua para pedir o meu apoio ou pedir meu voto, em nenhuma das eleições. Então eu sempre, e comentava isso essa semana com as pessoas, que esse ano, quando chegar o momento oportuno que ele vai pedir o apoio, a gente tem orientado ele: Madril, peça o apoio das pessoas, peça o voto das pessoas. Porque às vezes a pessoa não vota porque não pediu. Exato, tem gente assim. Então tem gente que tem que pedir. E ele nunca foi esse cara de pedir para ninguém. Sim. Não pede agora e não pediu no passado. Então ele precisa aprender, então a gente está ali para orientar ele também nesse sentido. Então eu falo assim para você: não abandonei o escritório de maneira alguma, até porque o meu ganha-pão efetivo com a advocacia. Então a gente faz esse trabalho ali com o Madril, porque carinhosamente, né, e pela competência nossa, ele resolveu me convidar e eu me prontifiquei a fazer isso. Então eu dei aula 9 anos e meio na Univel também, e quando chegou um momento em que dar aulas prejudicava o meu trabalho no escritório, que é onde eu ganho o grosso da minha sobrevivência, eu cheguei para a Carol, que era a coordenadora do curso na época, e pedi para sair. Falei: Carol, não vou ficar mais. E assim acontece também ali com o Madril. Eu sou muito coerente com ele, muito correto com ele, nesse sentido de que, se algum dia esse trabalho estiver me prejudicando no escritório, eu vou ter que abdicar desse trabalho aqui. Então eu nunca fui político. Da parte dele e da parte exatamente. do contratante do contratado. Eu nunca fui assim, político, né? Então eu sempre falo para ele. Do assessor e do assessorado. Eu sempre falo para ele: enquanto eu estiver servindo para você, enquanto o mês estiver servindo esse trabalho, eu estarei pronto e à disposição para fazer. O salário lá na Câmara é monstruoso, né? De ruim. Não podemos reclamar de maneira alguma, até porque tem gente que vive com muito menos, às vezes 1/10, 1/8 daquilo que a gente ganha. Tem gente que vive com menos que isso, inclusive. Então a gente não podemos reclamar de maneira nenhuma. Pode ser um parâmetro a questão salarial. Você tem que cumprir missão, né? Só que a gente tem que fazer jus. Aquilo que você falou: doutor, o senhor está todo dia batendo ponto. Sim. Eu sempre falo assim: eu sou do gabinete, eu costumo ser o primeiro a chegar muito e talvez bem. O último a sair no meu horário, no horário que eu tenho que ficar muito ali. Difícil cuidar do Madril na parte legal, na parte jurídica. Ele é meio independente, né? Ele é independente, mas eu acho que ele já leu a Constituição, já leu o Código e tal. A formação dele é outra, professor, né, Madril? Professor de História, né? Mas ele tem uma noção muito boa. É importante o pretendente político conhecer onde está se metendo, doutor Morbach? O Madril não tem só noção, viu, Miguel Dias? O Madril tem conhecimento jurídico. Eu costumo falar para as pessoas que muito se engana a pessoa que vê o Madril, às vezes, falando não um português rebuscado, não uma pessoa que demonstra ter um conhecimento, mas tem muito conhecimento e talvez mais conhecimento que eu, que estudei 5 anos de direito. Então o Madril é uma pessoa muito curiosa. Por causa da prática, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa muito curiosa, vê alguma coisa ali, já vai ler, já vai se inteirar. É da pesquisa, então, muitas vezes ele fala sobre situações jurídicas que ele sabe e eu não sei. O único vereador que fiscaliza a ata da sessão da Câmara. Exatamente. E eu acho que isso no Brasil não tem outro. Né? A ata de sessão da Câmara, assinatura de vereadores em projetos. Isso é necessário, vereador Madril? Esses detalhes, assim, muitos vereadores falam: não, isso é miudeza. Eles falam assim, muitos vereadores, vou falar os nomes aqui, eles dizem assim: isso não dá voto, isso tira voto. Isso de querer complicar, pesquisar, questionar e tal. E o senhor tem esse perfil, né? Mas não é para encher o saco de ninguém, né, vereador? É que eu aprendi assim, eu entrei na polícia em 1991, quando a gente tinha só um caderninho onde falava que era ação pública condicionada e incondicionada, alguns tipos de abordagem. Quando eu entrei em 91, você abordava uma pessoa com canivete, você colocava, se desse mais que 3 dedos, era considerada arma branca, você encaminhava o cara para a delegacia. E daí, para a gente não ficar pagando mico ou perdendo para as pessoas, eu procurava sempre ler e me inteirar. Sim. Tanto é que em 92, 93, eu vi alguma situação que a gente prendia e nunca tinha audiência. Aí eu comecei a ir nas audiências já em 91 e comecei a ter contato com a promotoria. Aí alguns casos que eu achava que não ia ser adequado, eu pegava todas as prisões que eu fazia de manhã, eu conversei com a promotora quando era ali na rua São Paulo, eu pegava o boletim e levava em mão e deixava no gabinete dela para ir acompanhando. Então é algo que eu aprendi a trabalhar e sempre mudando, porque a gente sabe que a lei, ela existe, a lei, apesar do Código Penal ser velho, mas tem muitas coisas que o advogado, cada dia, ele vai se especializando e tentando desconstruir o trabalho do policial. Então eu sempre ia tentando melhorar, no dia a dia. E quando eu entrei ali, igual eu falei, a primeira pessoa que eu pedi para trabalhar comigo, convidei, foi o Cupic. O Cupic veio porque ele já era uma pessoa que fazia
o trabalho e eu sempre fui lendo as pautas. Então, os projetos a gente sempre lê, a gente confere até a assinatura nos parecer, quem deu, quem não deu, e sempre vai buscando. Tanto é que teve uma votação na Câmara, que nós ganhamos a votação porque na época no regimento interno, quando eu era presidente da sessão, eu saía para falar, eu não podia voltar para votar. E o Celso, por exemplo, não sabia disso. E o Celso gostava de falar. Eu troquei, passei a presidência para ele e fui falar. E na hora de votar, nós ganhamos por um voto, porque daí o Celso não podia votar e ele não sabia. Votou errado e anulou. Não, ele não podia largar da presidência para votar, sim. Como na época eu não poderia assumir a presidência para ele. Daí tinha isso no regimento interno. Então a gente sempre procurava ler. Daí na época ele tinha o Paulo Porto, o Carlinho, nós tinha 8 votos ali, que quando era coisa, 8, 9 votos, que quando era coisa assim certa, a gente votava certo para defender a população. Então tinha algumas coisinhas até no regimento interno, a gente ficava lendo, falando, como que nós vamos fazer um jeito para pegar os caras? E várias vezes deu certo. Vereador, nessa questão de votar e pedir explicação, pedir dilação de prazo, né, mais prazo para o projeto, ou então precisar de uma informação do prefeito, e o prefeito fala, preciso de mais 1 mês, 2 meses, para dar uma informação para o vereador. É um problema que até hoje existe aí por causa da demora em vir a tal da informação. Hoje nós temos uma leva de vereadores que estão pretendendo entrar, querem até que o senhor não se reeleja, porque senão não tem vaga para todo mundo, isso é normal. Quem está quer ficar e quem está fora quer entrar. Como é que o senhor acha que o Progressista, que é o seu partido hoje, está tratando essa questão? Dizem que o senhor vai ser o vereador mais votado, dizem que o seu colega Pedro Sampaio, que está lá também, Valdecir Alcântara, que está lá também, vão ser os puxadores de voto e tirar a vaga dos outros, que não tem emenda impositiva para auxiliar. É a primeira vez que uma eleição tem emenda impositiva, e vereador novo não tem emenda impositiva. Só os atuais que estão lá. Já deu uma analisada nisso aí e tal, ou não? Eu acredito que a eleição, ela começa todo mundo. É lógico que quem já é vereador, queira ou não queira, ele tem, teoricamente, tem uma vantagem, mas é coisa que não quer dizer. Por exemplo, se você for falar de emenda indutiva, impositiva, quem mais trouxe emenda impositiva para Cascavel foi o Evandro Roman, como deputado federal. E sempre fez pouco voto. O André Bueno, quanto deputado estadual, foi um dos deputados que mais trouxe emenda também para Cascavel. E quando eu saí candidato a deputado estadual, no mesmo ano que ele, eu fiz quase 5 mil votos a mais que ele aqui em Cascavel. Isso ele trabalhando com equipe, com tudo que é de político profissional, com equipe, cabo eleitoral, com liderança de bairro. E eu sem nada disso contratado, eu só na amizade. Então a política, acredito que no Progressista ali, quando começar a eleição, é lógico que, teoricamente, nós que somos vereador, podemos ter mais votos que os outros, mas isso é teoria. Na prática, é totalmente diferente. E cada pessoa que é candidata não vai ser esses 90 dias, 45 dias que vai definir. O que vai definir a vida dele é o que ele fez desde quando começou a falar até no momento da pessoa escolher em quem votar. Eu, pelo menos, penso assim. Tem vizinhos nossos ali que a gente mora na neva, que a gente conhece de opa-opa. Não adianta, na época da eleição, eu querer tomar café e abraçar o cara. Que não vai mudar, vai piorar até. Então eu acredito que a eleição é algo assim que é bem complexo. Acredito que o nosso partido ali, através do presidente Valdinei, todas as pessoas vão ter a oportunidade igual, e aí vai depender do histórico de cada um, né? E a estratégia política, como que as pessoas vão trabalhar. Só que a gente também tem que despertar, como o Dr. Júlio falou, eu conheci ele há anos, nunca pedi um voto para ele, inclusive para deputado. Quem foi no escritório dele pedir apoio na época foi a doutora Carla, que eu fui junto. Só que esse ano eu tenho que mudar. Porque se você for ver pesquisa, em 2020, nas pesquisas, teoricamente, eu e o vereador Boca Santa, nós ia explodir de fazer voto. O Boca Santa acabou ficando fora, e eu me elegi em nono. Menos votos, né? E eu me elegi em nono, e eu falo para o senhor, o Boca Santa, se as pessoas tivessem consciência do que ele faz, do médico que ele reelegido. E do que ele ajuda as pessoas, ele tinha reelegido. Concordo. É uma pessoa que sempre foi combatível ali na Câmara, sempre lutou defendendo o servidor público, mas daí quando chega na hora de a pessoa reconhecer... Mas o Boca Santa não tem nada, né? Sempre foi um boquirroto, né? Sempre batendo firme, brigou com o promotor, brigou com o juiz, foi processado e tudo mais, brigou com o prefeito, né? O nosso querido Boca Santa. Ia voltar agora de novo, mas já desistiu.
que vai ficar em casa e vai ajudar outros aí na política. Vereador Dr. Murbach, a questão jurídica dentro desse processo todo que o vereador acaba de elencar aqui para nós, que é uma questão do batidão do dia a dia da campanha, fazer o que tem que fazer, cada um no seu estilo, né? Mas o jurídico vale para todos. Não tem assim, vale a regra tal, exceto para o estilo do vereador Madril, ou do vereador Pedrinho, ou Joãozinho. Como é que está essa questão judicial? Essa eleição vai ser muito complicada, muito difícil? Não pode fazer nada? Veja, já temos uma diminuição do período efetivo eleitoral, né? Sim, 90 para 45. Para 45 dias apenas. Mas veja, eu penso assim, e a gente tem acompanhado a evolução jurídica dessas discussões. A única coisa efetivamente que não pode nesse momento agora, sair pedindo apoio, sair pedindo voto. Mas você pode se reunir com as pessoas, você pode falar, assim como o Madril, nós estamos conversando aqui está falando agora. Ele pode apresentar, eventualmente, o plano de governo dele. Sim. Ele pode falar sobre o que ele fez enquanto vereador nesses 4 anos. Então, efetivamente, essa lei, ela é uma lei que está ali, mas é um limbo, assim. Porque você pode fazer tudo. Pode. Exceto... Pode até falar bem do Pacheco, que é o prefeiturável do partido dele. Exceto pedir o voto. Ou falar mal do Edgar também, né? Que é o prefeiturável do outro. E exceto injetar dinheiro, por exemplo. Não pode fazer reunião, cesta básica, não pagar pode. Churrasco, mandar... Pagar um pastel de vez em quando para um amigo pode, básica, né? Pastelzinho para um amigo pode. Por exemplo, que nós não podemos pegar... lógico, tomar um cafezinho no rock lá com um amigo, né? Agora, o que nós não podemos pegar, por exemplo, essa matéria que você está fazendo aqui com ele, impulsionar, colocar lá na rede social, tantos não pode, isso não pode. Não pode isso podemos também. Fazer isso, tem que fazer uma coisa gratuita, uma coisa com parcimônia. Sim. Né? Por causa do caracterizar o abuso do poder econômico, e também do poder político, né? Porque ele é vereador e tal. Então tem que tomar cuidado com isso. E nós estamos, enquanto advogado, eu estou ali, lógico que a Câmara de Vereadores tem a Procuradoria Jurídica muito bem representada. O senhor assessora o gabinete, né? Mas eu assessoro a primeira secretaria, né, e designado para fazer também os trabalhos para o Madril. Então a gente está ali também para tirar dúvida, não só do Madril, mas de todos os vereadores. Nós temos outros advogados competentíssimos dentro da Câmara também, né? Sim. Então a gente está ali para ajudar nesse sentido. Agora, é importante até se saber que não só o candidato, como também o eleitor tem regras a cumprir, né? Exatamente. O eleitor pode ser processado, de repente? Pode ser denunciado, alguma coisa? Não? As pessoas também podem. E nós, inclusive, que trabalhamos na Câmara de Vereadores, nós não podemos fazer política para aquele determinado vereador ou para aquele vereador A ou para o vereador B, de maneira alguma. Sim, no horário de expediente não pode. Não podemos. Fora então, tudo bem, né? Então nós temos também que ter esse cuidado. A regra não existe só para aquela pessoa que se candidata. E cuidar muito com isso aqui, né? Envolvidos. Exatamente. Cuidar muito com isso aqui, né? Isso é um pepino. Pode derrubar, né? Pode. O senhor teve problemas com prestação de contas, eu lembro, numa eleição aí. Foi uma correria danada. Né? Na verdade... Chegou a ser reprovado, teve uma reprovação, né? Mas depois, ou não chegou a ser reprovação? Só teve ressalva, mas o ressalva... O senhor sanou? Uma ressalva, por exemplo, para deputado. Quando você sai candidato, às vezes a pessoa não sabe. Tem a conta dele que é normal, aí quando você vira candidato, você abre mais 2 contas. Sim. Aí tem a conta A, a B, aí se você quer passar dinheiro, por exemplo, para A, você tem que pegar da tua conta, mandar na B e passar para A. Se você mandar da tua conta para você mesmo... Direto lá? Daí já dá uma ressalva. E a minha ressalva foi num desses casos. Movimentos. Numa de deputado, por exemplo, meu irmão cedeu o carro dele para levar material, que ele trabalhava fora do município. Daí levava do município para outro. Daí abastecia com o dinheiro ali, tudo declarado. Aí quando chegou na hora, foi apresentar o documento do carro, ele era casado, tudo certinho, mas o carro estava no nome da mulher dele. Já deu um BO também. Então tem algumas ressalvas que é algo que você acha que não é nada, mas vai dar absolutamente técnica a questão, né? Que precisa ser sanada aí. Problema bastante. Agora me lembrei que teve um problema com as contas do Edgar, 2016. O senhor votou pela reprovação das contas e nos itens lá dizia assim: Tribunal de Contas do Estado aprova
com ressalvas sanadas. E o senhor foi bastante incisivo, até mesmo algumas críticas nós ouvimos e entendemos assim, me corrijo se eu estiver errado, ao próprio comportamento técnico do TCE, lá da questão dos conselheiros, o senhor lembrou ali os processos, os critérios de escolha de conselheiro, que é político e tal, e o senhor fez uma crítica, na minha opinião. Independentemente, não estamos falando aqui da reprovação do hoje pré-candidato, vamos deixar isso de fora, mas a questão técnica, a Câmara tem pedigree, tem café no bules para reprovar um parecer técnico das câmaras setoriais, dos técnicos do Tribunal de Contas, quando vocês na comissão vão analisar? Porque, veja, os técnicos do Tribunal de Contas, eles têm todo um cabedal de conhecimentos, têm um equipamento fantástico para fazer auditorias e tal, né? E lá tem mestrados, doutorados que fazem esse trabalho nas câmaras setoriais para depois passar para os conselheiros o resultado final. Ganham uma fortuna, tem técnicos de lá que estão há 10, 15, 20 anos, né? E aí vem a vereança, com base na lei federal, tudo certo, tudo constitucional, e fala assim, não, negativo. Não queremos saber do parecer do tribunal. Vai o nosso aqui, e aí vão discutir no plenário e tal, vão votar, né? Como é que foi essa questão aí, dessa reprovação, sem entrar na questão política? Eu acredito que, mas aqui na Câmara é questão política, na verdade. Porque não tem técnico? Não tem, porque é o mesmo quando você fala do parecer do TSE. Por que ele já não manda ali sem ressalva e aprovado? Daí eles também já jogam a bola para outro. Mas lá eles têm que fazer uma firula para mostrar para a sociedade que aqueles técnicos lá trabalham e ganham muito bem. Então, se teve uma ressalva e não aparecer ali sanada, aí não tem publicamente uma comprovação do trabalho deles. Então, eles fazem isso para dizer, nós estamos aqui, nós analisamos, aprovamos, mas teve ressalva e tudo mais, né? Eles fazem essa firula lá. Mas esse é o Brasil, né? O Brasil ele tem lei para punir todo mundo, mas no final da lei ele tem uma ressalva para absolver. Exatamente. Então, o que acontece por exemplo, meus votos todos, que é contrário, é a mesma coisa quando você pega qualquer um que for eleito pelo PT, ele vai votar favorável a todas as contas, com ressalva ou sem ressalva. Porque é o perfil deles. Eu, na minha primeira votação, antes de eu entrar para vereador, talvez é o disque do povo, que às vezes fala de uma pessoa a vida inteira e você não sabe. Aí a primeira vez que eu entrei para vereador, antes de entrar, teve a obra do BID. Daí todo mundo, o prefeito ficou rico por causa da obra do BID, não sei o quê. Sim. Aí a maioria das pessoas que votaram em mim falava, cara, esse cara fez isso, não sei o quê. Aí vem as contas com ressalva. Aí eu olhei e falei assim, vou votar para reprovar. Se está com ressalva, no meu ponto de vista, está errado. E foi nisso que eu votei. No última votação ali, se eu votasse o contrário, eu ia votar o contrário de tudo que eu já tinha votado antes. Então, para mim, o mais fácil foi votar do jeito que eu votei, mas eu, pelo menos, eu venho votar, eu tenho personalidade de votar. E tem gente que, porque tem aqueles laços políticos, que vota a favor. Então, você pode ver todos os vereadores, a forma que eles votou, porque todo, queira ou não queira, é voto político. Você vê, por exemplo, o Fernando Halberg, ele votou a favor na primeira. Agora ele é candidato do lado de quem? Então ali é voto político na Câmara. Então lá os caras do técnico já tinham que mandar um parecer dizendo não que tenha ressalva, votou que está certo e pronto. Vereador, e quando o vereador, já avançando, ele vota um projeto em primeira votação, doutor, ele aprova. Aí o projeto tem que ter 2 turnos de votação, são 2 sessões, uma segunda e uma terça. Aí na terça-feira o vereador vai lá e vota contra. E aí, isso é certo ou é errado? Aí depende do caráter de cada um, né? Eu, quando voto a favor de um projeto ali, igual votei agora esse dia que veio um veto do prefeito, um veto total, eu votei contra o veto. Não muda, depois não muda, vai firme. Não, se eu mudar eu tenho que... Mas se alguém convenceu o senhor que o primeiro voto não estava bem bom? Mas daí se você tem um assessor que ele pega quinta-feira o projeto, já está no coisa, você pede pro cara ler os parecer. Aí a CCJ é 3 vereadores mais um advogado, dá parecer favorável. Aí vai pro prefeito, o prefeito fala, não, veta porque está errado. Eu vou votar errado? Então isso quer dizer que 21 vereadores e todos os assessores, quem entende de direito na Câmara é incompetente. E eu vou assumir a minha incompetência também. Porque daí eu li o projeto, o meu assessor leu, e daí eu vou votar porque o assessor do prefeito acha que é incondicional ou não é favorável por causa de alguma coisa. Então tem algumas coisas assim que a gente entende que tem voto político, ou quando você vota de um jeito e você estudou e depois você vota contra,
está assumindo a tua incompetência. Doutor Morbach, o vereador fala na assessoria legislativa do vereador e fala e disse aqui agora há pouco. Aí o assessor do prefeito vem e diz diferente. Foi isso que ele falou. Pergunta, são assessorias diferenciadas mesmo, interpretações, porque a legislação, e no Brasil, se pelo menos você pensa que uma lei está em vigor, vale para todo mundo. E aí nós temos essa dubiedade aí, né? O assessor do legislador pensa de um jeito, o assessor do executivo pensa do outro. Daí como é que vai dar certo? Veja, então a interpretação da legislação ela é comum do direito, né? Então, tanto que nós vemos disputas acirradíssimas até no âmbito da Corte Suprema, né? Que não há um consenso no direito. Só que aquilo que o Madril disse, a democracia, nós temos que entender que vence a maioria. Então, se nós temos, como o Madril falou, 21 vereadores, cada vereador tem o seu assessor, alguns com conhecimento técnico de direito, outros não. Temos uma assessoria jurídica, uma CCJ lá, 3 vereadores, mais tem, né? Da Câmara, mais uma advogada que cuida dessa parte, que faz os pareceres. Todos chegaram ao consenso de que aquilo poderia ser matéria a ser regulada por lei municipal, que o município poderia fazer aquela regulação. Aí aprova-se em primeiro turno. Aprova-se em segundo turno. Chega lá, o prefeito veta. Volta para derrubar o veto ou manter o veto. Eu acredito que os vereadores deveriam derrubar o veto do prefeito. Falar, nós estamos com a razão. E quer discutir? Vai se discutir essa lei prefeito pode judicialmente. O prefeito vai discutir judicialmente e ver se ele tem razão ou se ele não tem. Isso se politicamente, como o vereador observa, o prefeito de repente... Daí, vamos meter uma inconstitucionalidade? Exatamente. Aí vem um lá e diz, não, prefeito, vai ficar ruim, temos outros projetos para votar lá na frente e tal, vai judiar lá do vereador tal. Aí o político se mistura com o técnico. E essa é a política. E esse, o modelo que nós temos. E esse veto que foi mantido, daquele vereador que mudou o seu voto para poder manter o veto, não entra mais o julgamento técnico, entra o julgamento político, que é a mesma história que nós entramos na cassação das contas do Edgar. Certo. Enquanto o Tribunal de Contas é um julgamento técnico, na Câmara de Vereadores é um julgamento político. A pessoa não precisa dar as razões pelas quais ele está aprovando ou desaprovando. Vereador, o senhor fala que votou contra matérias do prefeito, vamos dizer assim, né? Ou sempre foi porque antes o senhor não era da base. Eu lembro que lá no primeiro mandato, e até nesse segundo mandato aí seu, teve momentos que o senhor foi bem azedinho, bem apimentado com assuntos que vinha da prefeitura. E criticava nominalmente o prefeito e os seus secretários respectivos referente àquelas pautas ali. Isso lhe trouxe dor de cabeça, cobrança, ou o senhor nunca deu bola para isso aí? Não trouxe. Porque aí o senhor é meio infiel, né? Não trouxe porque quando eu fui para o PSC, por exemplo, era para ir para o PP, na segunda eleição, eu fui PSC. Mas o prefeito e todo mundo que é do partido sabe que, por exemplo, eu fui para lá, mas ninguém chegou e me pôs numa sala e falou, Madril, se você vir aqui e você ficar de suplente, nós vamos trazer para algum lugar. Ninguém falou isso para mim. Então, se eu não fosse eleito vereador, eu ia chegar o dia 30 de dezembro, eu ia pegar minhas coisas e ir embora, e no dia 1º de janeiro de 2020 eu não ia lá cobrar nada do Paranhos. Não ia cobrar para mim e nem para os meus assessores. Porque ele não tinha combinado nada comigo. Entendi. Aí se a pessoa fala assim, mas você indicou uma pessoa para trabalhar na guarda? Indiquei. Porque o Paranhos falou assim, você tem algum cara bom para indicar para trabalhar na guarda? Eu falei, tem um cara que trabalhou comigo, é o Alexandre, ele é advogado, ficou 8 anos como oficial do Exército. Falei, é um cara que entende de lei, pode te ajudar. Então ele falou, então traz o cara aqui, o cara está trabalhando lá. Mas está na cota lá como um carguinho do vereador Madril. Pode estar na cota como um carguinho do vereador Madril, só que é um carguinho... Carguinho entre aspas, eu estou falando aqui o pessoal fala. Só que quando o Alexandre foi lá, o que eu falei para o Alexandre? Eu falei, Alexandre, você vai trabalhar lá. Só que você sabe, você pode trabalhar 15 dias, pode trabalhar 2 anos. Se vir qualquer coisa da prefeitura e eu achar que não vou votar a favor, eu não vou votar. E se você for embora, você vai embora. Falei, e contrapartida também, você não precisa fazer da política antiga, ou não sei se tem que desenhar para a população. Falei, você não precisa fazer caixinha nenhuma para me ajudar na eleição, porque eu não gasto dinheiro. E falei, então o compromisso que eu tenho é de deixar você lá e moralmente, quando eu precisar de você me ajudar. O senhor não tem caixinha do mandato, do gabinete, não? Não, nós não temos essa caixinha, por isso que... Não estamos falando aqui, é diferente, né, doutor? O senhor há de depois comentar a questão de rachadinha, né? E nós vamos trazer isso aí. Um caixinha de gabinete é diferente de rachadinha, né, doutor? Com certeza.
O senhor nunca teve nenhum dos dois? Não tive porque na minha primeira eleição eu gastei 1.000 e pouco do meu bolso. Na segunda, gastei 5.000 do meu bolso. Então, por isso que as pessoas têm que ver quando a pessoa fala assim, o Madril troca, por que o Madril troca de assessor? Porque eu não tenho um compromisso financeiro com o assessor para segurar ele. É a mesma coisa com o Alexandre. Eu não tenho compromisso financeiro para ter que deixar ele lá. É a mesma coisa. Chegou final do ano, eu votei contra uns projetos do prefeito, um monte de gente foi exonerado. Daí o cara não vai exonerar o Alexandre? Eu falei assim, mas o Paranhos sabe o jeito que eu trabalho. Se o Alexandre foi exonerado financeiramente para mim, não vai me prejudicar em nada. O cara é um cara que faz um serviço bom. Ele vai pegar quem? Vai mandar o cara embora só de birra? Falei, e quantos outros projetos que vai ter? Certo. Seja bom ou ruim, por mais que o projeto seja bom, se você ficar votando contra e tentar pondo defeito, você vai arrumar defeito para pôr. Vereador, o senhor bateu de frente alguma vez com o prefeito? Vocês dois sentados naquele gabinete? Com o prefeito a gente só brigou por telefone quando ele falou assim para mim, falou assim, pode vir pro meu partido, que lá em Curitiba a gente faz assim, quando tem algum projeto que é contra a ideologia da pessoa, ele não fala mal do governo e é liberado para votar contra. Aí veio uma votação do IPMC no final do ano. Sim. Daí ele falou assim, eu preciso do teu voto. Eu falei assim, não, mas eu não vou votar, nunca votei contra o servidor público e não vou votar. Mas não sei o que. Eu falei, cara, quando você ligou para mim, quando você me convidou para ir pro teu partido, você falou que eu não precisava votar contra coisa que eu achava que não era devido. Daí ele falou assim, então não vai ter chapa o partido. Eu falei, então vamos ficar sem chapa. Se for para mim ser candidato, eu vou sozinho e faço a minha legenda. E peguei e votei contra. Inclusive, o dia que eu vim e votei contra, eu acabei de votar e fui para o hospital que eu estava com um problema de enxaqueca e fui lá tomar o meu soro, mas vim e votei. É diferente de muita gente que quando tem uma votação que ele não sabe se vai votar a favor ou contra, dá uma dor de barriga e não aparece na sessão, né? Essa questão de pressão política também, viu, doutor? Um comentário sobre isso? O prefeito liga e fala, e daí, companheiro? Vamos votar aqui o negócio. Aí o companheiro fala, prefeito, mas não dá e tal. É uma pressão também. E aí não é técnica, porque o vereador pode votar como quiser. Exatamente. Ele não é obrigado a seguir o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República. Mas a pressão política vem. Isso faz parte? Isso dá algum processo? De repente tem que ter cuidado quando faz isso? Na verdade, isso faz parte do jogo político, né? Isso faz parte do jogo político. Aquele que está sendo pressionado, cabe a ele escolher se ele vai contra a sua ideologia e ceder ou se ele vai manter o seu posicionamento. Então, a gente vê mais uma vez essa pagar qualidade, o preço, né? Essa qualidade no Madril, porque ele não cede. Se ele tem um pensamento determinado para aquela determinada situação, ele não vai ceder à pressão de ninguém, né? O pessoal fala na Câmara assim, não, o vereador Madril não faz acerto porque não é de confiança. O que querem dizer? Que daqui a pouco ele não vai cumprir, né? Vai votar de acordo com a cabeça dele. Quando alguém faz uma denúncia contra o agente público, estamos falando aqui do vereador com o vereador, poderia ser o outro lá. Qual o critério que tem que ser observado? No caso de uma denúncia contra o agente público, e estamos falando de vereança. Ou é proibido denunciar, vereador? Não, pode ser. Inclusive, essa denúncia pode ser anônima, inclusive. Então não existe um critério para você denunciar alguém. Anônima? Mas tem que encostar um bico no protocolo da Câmara? Nós já tivemos, eu que atuo muito na área jurídica, né? Nós já tivemos situações em que o GAECO, por exemplo, recebe um e-mail anônimo. Inclusive nós tivemos uma situação de um vereador aqui de Cascavel em relação àquela CPI das pedras, em relação quando teve para votar para a cassação de um vereador aqui que teve uma situação que o GAECO recebeu uma informação via e-mail anônimo e foi investigar. Então, veja, não pode se instaurar um inquérito a partir de uma denúncia anônima, mas eles vão fazer diligências para tentar verificar se tem um fundo de verdade e a partir disso instaurar uma investigação. Então não tem um critério. Quando eu falo protocolo da Câmara é porque tem aquela, como é que chama? Comissão de ética. Então, para acionar a comissão de ética, eu acho que até é regimental. Eu, denunciando o vereador, tenho que ir no protocolo com o meu CPF e colocar no papel. Denuncio o vereador por A, B ou C, dá um mínimo de embasamento para tramitar na comissão de ética da Câmara, que não tem nada a ver com o GAECO. Que o senhor não tem nada a ver com o GAECO. Então, se isso existe, se é condicionado a pessoa ir lá e dar o seu nome, eu acredito que isso, inclusive, pode ser objeto de discussão para uma eventual mudança, porque às vezes a pessoa não quer se expor. Sim. E cabe a essa comissão, né, se para instaurar o procedimento ético disciplinar contra o vereador ou contra qualquer um que seja, precisa de uma denúncia formal,
aí não vai se instaurar. Sim. Né? Então a pessoa tem a opção de escolher. Eu vou dar a cara para bater, vou lá e vou fazer a denúncia formal, não vou fazer. Né? Sim. Então, quando o vereador denuncia vereador? Pode também. Pode, Por exemplo, o vereador Madrid, eu me lembro na questão, parece que foi dedão no relógio ponto lá, que tinha de alguém, e o vereador observou uma movimentação estranha lá e já meteu a boca no trombone, no sentido de que fosse corrigido aquele problema lá, né? O senhor sabe que é responsável pelo ponto dos seus funcionários? Não é mais... O senhor tem responsabilidade? O senhor não pode liberar o Cezinha para ele ficar no bairro dele e trabalhar o eleitorado sem ir na Câmara. Agora é obrigado a ir na Câmara. Né? Mas todos os meus assessores ali, a gente nunca liberou ninguém, a gente sempre fala, tá na rua, vem, sempre procurou, o cara vai trabalhar comigo, já sabe que é dedicação exclusiva, então se tem domingo ali, o cara tem um plantão, quem tá no plantão, se eu for fazer visita, vai junto. Então a pessoa que vai trabalhar comigo ali, antes de começar, já é falado tudo que vai ou não vai fazer. E só voltando quando você fala assim, com o Madrid não dá pra fazer isso, com o Madrid não é de confiança, falar para você que eu sou o cara mais de confiança que tem na Câmara, porque eu falo assim, você tem que ter palavra e combinar. Eu, por exemplo, por que você fala assim, o Madrid não faz tudo que o prefeito quer? Primeiro, porque eu não tenho vários cargos no município, e nem querer ter para trocar. Segundo, que quando nós fomos processados lá, que cada vereador que estava nativo ali, eu, por exemplo, gastei 12 mil para pagar advogado, e toda vez eu falei assim, se nós vamos gastar 12 mil para pagar o advogado, por que todo mundo quer nomeado na prefeitura, um exemplo é Desirê, do PSC, concorreu a vereadora. O Misael Júnior é secretário, concorreu a vereador. O Carlinhos. Falei, por que todos eles não ajudam a pagar cada um proporcional que ganha o advogado? O senhor está só para uma parte, só para ilustrar, o senhor está se referindo àquela questão envolvendo o PSC ainda, né? É de denúncia de laranja. Isso. É isso. Que tramitou no judiciário. Não deu em nada, né, e tal. Mas uma não tramitação... deu em nada, mas nós gastamos. Isso é o vereador Madrid. Viu como é que tá aí, meu caro Luciano? Tá certo? Se encostar aí vai cair. Beleza. Pior se tivesse dado um tiro ali. Naquela ocasião, o PSC foi denunciado por conta de suspeita de laranja feminina, tal, tudo mais, né? Não deu em nada, mas teve que tramitar no judiciário. E esse judiciário custa caro, né, vereador? Custa caro. O senhor não acha um advogado assim que diz, não, vereador, deixa que eu vou trabalhar para o senhor, não vou cobrar nada e tal, né? E assim sucessivamente. Primeiro grau, é um custo. Segundo grau, outro custo. Se vai para Brasília, diz que aí o negócio lá é violento. Então o senhor está se referindo a isso. Mas o partido não bancou? Não, quem bancou foi os vereadores que estavam eleitos na primeira parcela. Sim. Que a gente pagou, que pagou uma quantia. Eu me lembro. O Alcineu e o Edson ajudaram, mas na verdade quem tinha que pagar tudo... Teve gente que não pagou, né? E na verdade quem tinha que pagar tudo é o Alcineu que estava cuidando do partido. Eu, por exemplo, não conhecia, nem imagino quem que é essa mulher que falava que é laranja. Problema sério. Então, se uns caras que são velhos na política, que sabem mexer com política, como que vai pôr uma pessoa que quase tirou nós fora e nós tivemos que gastar? E nessa questão lá do cartão ponto, o senhor não quis ser mandrake com ninguém, né? Não, se tem cartão ponto e precisa... O senhor é muito legalista, né? Na verdade, eu nunca ganhei nada de graça na polícia e toda vez que eu faço alguma coisa, eu sei que vou ter que responder. Eu, por exemplo, se eu estiver andando na rua e ver um cara fumando maconha e eu parar e descer do carro para abordar ele, eu vou abordar ele, vou ligar no 190, vou esperar a polícia chegar e até encaminhar e vou dar meu RG para pôr no boletim. Mas por quê? Por que não olha para o outro lado? Mas não tem como, né? Tem coisa que a pessoa tem que ser covarde, né? Então, é coisa da pessoa, né? É coisa da pessoa, a mesma coisa. Tem muita gente que tem essa opção, né? Eu tô lá, por exemplo, na época dessa moça, ela chegava de manhã, colocava o dedo e vazava embora. Aí todo mundo viu. Daí como que eu vou saber que a pessoa tá errada? De lá pra cá moralizou bastante. Hoje se ficar lá, eu fico na Câmara quase que o dia todo lá, todo mundo chega, mete o dedo, sai e mete o dedo, né? Mas não é por causa do Madrid, é porque tem que ser assim também, né? Tem que ser assim. Doutor Murbach, por que o vereador, por que o advogado cobra tão caro assim? Viu? Não tem um advogado barato, e se o advogado é bom, pode saber que ele cobra mais caro.
Veja, nós temos uma tabela da OAB, né, com um preço mínimo sugerido para atuação em cada determinado segmento. Nós temos uma sugestão, mas é uma sugestão mínima. Que o advogado não pode cobrar menos que aquilo para não aviltar os rendimentos do advogado. Mas eu, por exemplo, vou falar sobre mim, né, não sobre os outros advogados, mas o Madril sabe. O Madril é uma pessoa que, como disse, já conheço ele há muito tempo. Ele já me pediu várias vezes para atender pessoas que realmente não têm condições de contratar um advogado. E o senhor orienta. Fez de maneira gratuita, inclusive a atuação no fórum. Inclusive, há não muito tempo eu fiz uma atuação gratuita, só que daí a gente já pega aquela declaração da pessoa que a gente está fazendo o trabalho pro labore, pro bono, não está cobrando honorários e tal. Assim como eu fiz durante 9 anos que trabalhei na Univel no núcleo de prática jurídica. Tem lá também. E a gente costuma, eu, por exemplo, eu pauto as minhas cobranças de honorários conforme a gravidade da situação, conforme o trabalho que eu vou ter que desempenhar. Então há situações, inclusive, que eu falo para a pessoa, viu, eu vou te falar um negócio, faz um acordo com a pessoa e paga isso que está cobrando, que vai sair mais barato que você contratar um advogado. A custa judicial é grande, né? Tem custos judiciais. Engloba advogado e o resto tudo que precisa, não é só advogado. Então eu não vejo que é caro, até porque tem coisas que eu cobro 10, por exemplo, que tem advogado que cobra 1 milhão. E a avaliação tem que ser também por competência, que é o mesmo critério na política, né? O político mais competente, o menos competente e tal, tem uma variação aí. Agora, vereador Madril, nesse exemplo que o doutor Murbach nos dá, é evidente que o senhor exige uma fidelidade de voto. Você vai ajudar alguém, tem que votar no senhor? Olha, depende. No primeiro mandato eu ajudei muita gente. Se eu fosse pôr, igual eu falo para os caras, o Madril ganhou e foi dar uma entrevista e estava bravo. O senhor não negocia nada, é isso que eu quero dizer, né? Não. Eu sei que o senhor pensava que ia fazer X voto e fez menos. Só que agora a gente tem que selecionar, né? Agora a gente tem que selecionar, porque as pessoas, até para dar bom dia, você dá bom dia para quem responde o bom dia para você, né? Você não vai chegar todo dia dar bom dia e eu passar e não te responder o bom dia. Então, até para a gente ajudar os outros, a gente tem que ajudar alguém que a gente tem a esperança que a pessoa pelo menos vai reconhecer e vai ajudar de volta. Alguém disse assim, olha, tem que perguntar para o Madril, vocês que entrevistam, que conversam e tal, porque 2 e 3 o Madril diz o seguinte, duvido acharem alguém no Paraná, e às vezes fala no Brasil, que tenha aprendido mais do que eu durante o período. Como é que foi os números que o senhor fala? O senhor fala isso seguidamente, né? Retorno a falar, eu acho que no mundo não tem ninguém. Porque o cara fala assim, agora esse dia eu pedi pro Dr. Júlio, ver se tem alguma jurisprudência de algum policial que prendeu alguém na reserva ou de folga, que o juiz derrubou o flagrante. Primeiro que é raro algum policial que prende alguém de folga. E na reserva, então, acredito que não deva nem existir. Porque o cara vai prender, mas quando o cara vai roubar ele? Não o cara que vai estar andando, vai ajudar os outros. Lógico, se o cara entrou na casa do cara, o cara não faz mais que a obrigação. Então, isso que eu falo é número que desde 2006 começou o sistema intranet, e quando eu aposentei eu tinha 4.500 e poucos presos, que eu não lembro o número exato, e no último ano que eu trabalhei, em 2016, eu estava com 480 prisão no ano. Então, você vê que o ano passado, quem fez mais, acho que prendeu 200 e pouco, que é um cara, acho que de Curitiba. E da sua aposentadoria para cá, nunca mais surpreendeu ninguém? Essa semana acho que eu não prendi ninguém, né? Mas pode isso, tá certo? Constituição, polícia, você faz o juramento, é o policial militar, ele na reserva, na ativo. Ele continua a mesma coisa, tanto é que se qualquer policial que estiver na reserva cometer algum ato que for algum crime militar, ele vai responder no batalhão. Se for crime civil, vai responder no civil normal. E policial na reserva, ele pode ser excluído também, se ele cometer algum ato que vai passar pelo sindicante, ele vai ser excluído. Em muitos casos, acho que não mudou a lei ainda, o cara é excluído e perde até o salário. Daí, lógico, entra na justiça, depois recupera o salário, mas perde o funcional e perde o porte de arma. Outra questão que o pessoal diz, tem que perguntar para o Madril. Não vou usar o termo vulgar, vou falar mais ou menos o termo técnico, que eu não entendo nada, mas fico ouvindo todo mundo. O Madril é o polícia que mais usou a força letal para conter suspeitos. Isso procede? Pode ser que não seja o que mais usou, mas é o que menos fala, né? Porque tem gente que só fala e nunca fez nada. Tanto é que eu tive o capricho de 2018, quando a primeira eleição que o Bolsonaro ganhou, alguns deputados ganharam a eleição por não gostar de bandido e matar. Então a gente pesquisou tudo,
o certidão positivo deles, de todos que se elegeram. E tem isso acessível? Tem, porque tem no CAD, não lembro a palavra técnica, mas tem que ter a certidão positiva de todo mundo. Então, se a pessoa teve algum processo, por mais que foi arquivado, vai constar lá. Então, eu tive não vou dizer como, mas falei para o Alexandre, você consulta o nome de todas as pessoas que se elegeram no Brasil, que falam que são policial, que não gostam de bandido. Tinha nenhum processo lá respondendo por inquérito por resistência. Inclusive, o único cara que tem foi o Conte Lopes, que tem um livro, que é um capitão da rota, que tem confronto antes de ser político e depois é eu. Mas o Conte Lopes, ele demorou 2 anos para ter um confronto. Eu, em 2017, depois de eleito, quando roubaram uma casa aqui no Tropical e mataram um ex-policial ali no roubo, no outro dia eu recebi informação e a gente foi fazer a abordagem e eu acabei confrontando. Então, depois de vereador, um mês e pouco depois de eleito como vereador, eu participei do confronto onde o bandido morreu. Muito bem. Será que é correto, doutor Murbach, falar assim, de um modo geral, até o próprio Madril pode estar com a palavra, pode dizer, bandido bom é bandido morto? Eu acredito que essa palavra é a palavra de pessoas que não têm conhecimento de lei, não têm família. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 fases na vida. Uma fase é antes do Sidinaldo e o Pellegrini morrer, que não que eu pensava que bandido bom era bandido morto. Eu achava que você ia pro confronto, o cara tava roubando, não acatasse a ordem policial, você atirava ele, o cara morria, você ia lá na forrelação, trocava a arma, ia para casa e tava tudo tranquilo. Depois que o Sidinaldo morreu, eu vi que a mesma dor que eu senti é o que a família dessas pessoas sente. Só que, infelizmente, numa hora de uma ocorrência entre você e uma outra pessoa que está cometendo um crime, a gente vai lutar pela vida da gente. Tanto é que eu treino sempre, eu sou CAC, mas eu sempre falo, eu não sou um atirador esportista para treinar. Eu treino para me defender, porque o dia que eu tiver que usar a minha arma, eu não vou errar o tiro. E tanto é que tem coisas assim que a gente não fala, mas eu, por exemplo, alguém aqui da cidade, por mais que eu nasci, nunca passou perto da minha casa tirar uma pedra, nunca passou quando a minha mãe ficava sentado na frente. Então eu sou um cara que, se eu tiver que usar a minha arma, eu vou usar para defender mesmo, igual usei a vida inteira. E se eu tiver que usar, eu vou acertar. Eu sei que o senhor tem amigos, entre aspas, mas não vou dizer amizades, forçar a natureza aqui, mas o senhor tem assim, relacionamento republicano com muita gente ligada ao mundo do crime, que de uma forma bem dolorida, bem dolorosa, o senhor prendeu, o senhor tomou providências legais quando nativo, mas acabaram, no mínimo, respeitando a sua atitude. Tipo assim, não aquela questão, não pode sair na rua porque tem medo de levar um tiro daqui, não pode deixar a família lá porque tem medo de represálias. O senhor anda pela cidade inteira. Claro que o Cezinha é meio junto e tal, isso é importante também. Mas o senhor não tem medo desse sentido, de retaliação? Não tenho. A única coisa que eu mudei na minha vida foi de 97 para cá. Eu parei de jogar futebol amador, que daí a gente jogava muito em campo de bairro. Aí eu parei de jogar por causa disso. Daí fiquei uns 15 anos sem jogar. Mas o que eu posso falar é que na minha vida, desde 75 mais ou menos, eu moro aqui. Então eu vejo assim, que eu sempre, nas minhas abordagens, igual eu falo, se tiver que prender, você vai lá e prende. Se o cara é brabo, você tem que ser mais brabo que o cara. Se o cara quer ser louco, você tem que ser mais louco que o cara. E se o cara tá armado e não larga a arma, você tem que atirar para acertar. Agora, respeitar, eu respeito todo mundo, porque quantas vezes eu fui num velório de um amigo, aí chega lá o filho dele que eu acabei de prender. Vai na outra situação, às vezes no aniversário, chega lá, tá o cara que você prendeu uns dias depois. E todo esse tempo, todas as pessoas que a gente vê, a gente sempre respeita na hora da prisão. Certo. E sempre depois, quando se encontra, alguns, igual eu falo, de cada 10 caras que eu prendo, 9 eu converso tranquilamente. Existe legislação para normatizar tudo isso, doutor Murbach? Abusos, excessos, tal, de todos os lados. Com certeza, o policial, a partir do momento em que é comprovado o abuso por parte dele, ele vai responder e eventualmente vai ser condenado. E aquilo que a gente acompanha do Madril, sempre a gente conversa, ele teve essas situações de confronto, mas não teve nenhuma condenação e não foi a júri, pelo que eu lembro, pelo que eu tenho conhecimento, certo. Não foi a júri por nenhuma dessas situações nenhuma vez. E só pegando um gancho no que o Madril disse, outro dia nós saindo de um campo de futebol, num domingo de manhã, fomos jogar uma bola ali no campo se eu não me engano, aqui na região perto do Floresta, no campo do Colonial.
Nós saímos, estava com o meu carro estacionado, vimos um rapaz e o rapaz veio cumprimentar o Madril, e a gente começou a conversar ali, e o próprio rapaz falou: "Ô, Madril, você me prendeu há tantos anos atrás, e eu queria te agradecer porque você salvou a minha vida, porque se você não tivesse me prendido naquela oportunidade, eu não seria quem eu sou hoje." Então você veja que muitas vezes há o reconhecimento das pessoas. Então a gente tem que ver também esses dois lados. E bandido bom é o bandido ressocializado. Né? É o bandido, é aquela pessoa que cometeu um delito, mas que foi para a penitenciária e voltou para a sociedade para trabalhar, como esse menino que acabou agradecendo o Madril. Voltando à Câmara Municipal, assuntos que inclusive essa questão de polícia, de atuação e tal, o senhor citou 2 nomes aí, acho que foram homenageados já devidamente, né, por reconhecimentos através da Câmara de Vereadores. O senhor tem proposto muitos deles, muitas homenagens e tal. Agora mesmo, essa semana, teve uma sessão, teve uma série de sessões de homenagem. Começaram às 9 da manhã e acabaram às 7 da noite, né? E aí teve algumas lá que aquela Câmara enche de policiais, familiares, filhos e tal, né? E tem gente que diz: vereador ganhando lá 15 do bom por mês e tal, não pode ficar aí para fazer homenagem, tem que legislar e tudo mais. Qual é o critério para fazer essas proposições? Que agora vai ser proibido, né, por causa do período eleitoral aí para frente. O critério que eu sempre uso para fazer alguns homenagens para alguns policiais é quando algo que a pessoa faz que é acima da média. Porque fazer o que está na média, só o que está na lei é fácil. Agora, quando a pessoa faz algo que ele realmente põe a vida dele em risco, que eu sei que é um serviço que é feito dentro da legalidade, e se a pessoa não fizesse, ele teve aquele risco de até responder, então a gente faz homenagem para valorizar. Porque o policial militar, por exemplo, falar do policial militar que eu sei, ele não ganha 1 centavo a mais por prisão. Se ele prender 100 pessoas num ano ou não prender nenhum, o salário dele vai cair do mesmo jeito, ele não é cobrado nada de produtividade. Então tem muitas pessoas que se destacam, a gente tem que homenagear, porque é a única coisa que serve ali a gente fazer homenagem, e tem algumas homenagens que foi feito na Câmara que serviu no procedimento ali, no caso de promoção de alguns policiais por atos heróicos que foram feitos. Então não é todos, a gente faz a minoria, mas a gente faz aquelas situações que a gente vê que é destaque, e muitas vezes dessas pessoas que se destacam, alguém da população chega até a gente. Isso significa que o senhor vai se lavar de voto no meio da Polícia Militar? Ou não? Até porque eu fiquei sabendo que vários nomes de lá serão candidatos também, ou são pré-candidatos, vários nomes da Polícia Militar, né? Um deles, o do Coronel Garcês, que dizem que não é muito seu amigo, o senhor não é muito amigo dele e tal, o pessoal comenta. Como é uma questão pública e tal, e o assunto é republicano, o senhor pode falar se quiser ou não, essa questão de ter, assim, algum tipo de objeção, crítica, eu falei o nome do Garcês porque o pessoal comenta aí, mas poderia ser um outro. Isso na área política é relevante daqui a pouco? Ou a questão particular e tal não interessa para o eleitorado? Eu acredito que não interessa, é a mesma coisa, a homenagem ela não quer dizer nada. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que ganham algum tipo de homenagem ali na Câmara, que quando chega lá, a pessoa que vai receber a homenagem, daí tem os parentes deles. Só que daí aquele parente dele é mais amigo do vereador A ou B, e talvez nem é tão amigo daquele vereador que propôs a homenagem. Então é algo assim que acredito que a maioria, talvez, lógico que sempre tem algum interesse atrás, mas que não traga voto. Eu, por exemplo, quando o senhor fala do Coronel Garcês, eu sei o que eu fiz na época ali, ele levou sorte que o mesmo promotor que deu só um conselho para ele não ser punido e não pagar a multa, talvez não foi o mesmo do coronel que bateu a viatura. O coronel que bateu a viatura, eu não estou lembrado do nome agora, o coronel Eudes, se eu não me engano, bateu uma viatura, ele pagou 16 mil de acerto ali para não seguir o processo e pagou a viatura. E nesse caso da multa, pelo que eu vi, ainda recorri, os caras não pagaram a multa, a qual foi cancelada, e também ninguém teve punição, mas tudo tem brecha na lei. E quanto às homenagens, eu, por exemplo, eu fiz uma homenagem pro pessoal do GOI, numa época de uma situação que ficaram 20 anos respondendo um processo por causa de um confronto com o Teixeirinha, e nessa homenagem estava o Coronel Garcês, e eu não me arrependo de ter feito aquela homenagem para ele, porque ele mereceu na época. E eu posso falar aqui, eu não sou inimigo dele, eu fiz o que tem que fazer na lei. Imaginou se todas as pessoas que eu prendesse ficassem com raiva de mim.
E se todas as pessoas que o Coronel Garcês fez algum procedimento da Polícia Militar ficar com raiva dele? E se alguém quiser concorrer à vereança, que consiga, né? A gente tem que deixar todo mundo. Tem muitos policiais urna, ali que vão concorrer e são meu amigo, fala, vai me prejudicar? Eu falei, não vai, porque eu não sei se quando eu fui candidato você me ajudou, se você me ajudou em quantos votos. Eu acredito que quanto mais candidato tenha, seja na área de segurança ou em outro lugar, é pessoas a mais para que a população escolher, né? Muito bem, falando em prefeitura, o seu pré-candidato hoje é o deputado Márcio Pacheco, está no Progressista lá. Por que o senhor foi para o Progressista? Claro que tendo em consideração que o partido PSC, que o senhor estava vinculado, fundiu e virou Podemos. O senhor estava no Podemos, né? Daí não quis ficar lá e escolheu na janela, tudo certo, o progressistas, né? E acabou então o Márcio Pacheco deixando republicanos, indo para o progressistas, essas coisas que a gente sabe também assim. Como é que está a disputa para a prefeitura, na sua opinião? Eu acredito que a disputa na prefeitura está em aberto. É lógico que o pessoal fala que a gente vê as pesquisas, até inclusive foi lançado aqui que o pré-candidato Edgar Bueno está na frente, e eu acredito que nas pesquisas realmente está, por a gente vê conversar nos bairros, sim. Mas é igual eu falei, a eleição é igual... Será que tem 60% de cascavelenses que não sabem nem quem são os candidatos? Eu acho que tem até mais. Tem até mais. Eu acho que tem até mais. Então mesmo essa eleição. Acho que deve ter 60 que não sabem nem quem é os candidatos, e deve ter mais de 70 que nem sabem quem votou na última eleição que foi para deputado, que era só 2 nomes, 2 ou 3 nomes. Isso é uma coisa horrível de se dizer e até de se comprovar, né? Porque onde é que se viu? O cara não lembrar qual vereador que votou? E eu acredito que se parar ali no centro com dinheiro na mão e dar R$100 para cada pessoa que falar 5 nomes de 5 vereadores que estão atuando hoje, acho que é capaz de voltar com o dinheiro para casa, hein? Muito obrigado, doutor Morbago, pela sua presença aqui. O tempo já está estourado lá, já me fez sinal, e agradeço a oportunidade. Na próxima, vamos trazer o Cezinha para votar aí, né? Certeza. Eu que agradeço, viu, Miguel, mais uma vez. E estamos à disposição aí, no que a gente puder colaborar. Como é que está né? o escritório funcionando? Onde é que anda o Tesser? Em Curitiba? O Tesser está em Curitiba, ele está na... Eu nunca vi um escritório assim, montado, trabalhando, movimentado, o vereador, assessoria da Câmara aqui, outro vereador assessorando na Assembleia, o baixinho que eu não sei onde é que anda, se ele fica aqui, não? O Lucas, ele é o que fica no escritório, no escritório, né? E que corre atrás. Né? Hoje, inclusive, pela manhã, pedi para que ele fosse atender uma situação na delegacia para nós. Então, o Tesser está em Curitiba, mas nós estamos a todo vapor. Temos a doutora Marúzia também, que trabalha conosco lá no escritório. Isso. Temos uma série de parceiros que nos ajudam. O doutor Renan também, que hoje de manhã fez um trabalho para nós aí. Então, o doutor Lauri, o vereador Lauri, que é advogado, ele diz que o ser humano precisa de 2 coisas: caixão e advogado. Olha que beleza. Diz isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, a advocacia é igual funerária, né? O dono da funerária, ele fala para você, espero que nunca precise, mas se precisar, conte comigo que nós estamos aí, né? Diz isso, né? Também. Obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Madril, também encerrando com você. E uma última questão. Daqui até o final do ano, ainda há algumas situações para serem resolvidas. O orçamento de 2025 ainda não foi votado, né? Não, ainda não. Fala que vai ser de 2 bi e carqueirada, né? Vai ser agora, já acho que já está quase isso aí. Então, assim, no seu último assunto aqui, a comunidade precisa saber onde vai botar o voto e em quem, porque eu falo de orçamento, que sustenta a máquina pública, né? A UPA está lotada? Está lotada. Mas precisa de administrador para botar mais médico lá, botar mais enfermeiro, tudo mais. CEMEIS, tem 4.000 crianças na fila. O senhor acha que vai ter CEMEI algum dia suficiente para atender todo mundo? Aí um diz assim, como é que pode? Nascem 400, 500 crianças por mês em Cascavel. Como é que vai exigir CEMEI para todo mundo? Nós dizemos o seguinte, o eleitor vota no gestor público e o gestor público que resolva os problemas. O que não pode é o cidadão entrar na prefeitura e dizer, olha, me dá 1 ano, eu tenho que me inteirar, eu nunca fui prefeito e tal, tem que ver como é que é e tal. Ou na Câmara de Vereadores, a mesma coisa, né? Então, a sequência disso tudo do processo, ela é inevitável. Qual a sua expectativa aí para os próximos 4 anos nesse sentido? Em relação ao nosso voto, o que nós temos que fazer? Eu acho que cada um, tenho certeza que cada pessoa que vai escolher alguém, ele tem que pesquisar, ver quem que é essa pessoa, aonde ele veio, aonde ele trabalhou, o que ele já fez na vida.
Porque falar bonito nessa época todo mundo fala, agora tem que ver se a pessoa já produziu alguma coisa. Eu, por exemplo, em 2016, nunca pedi voto para ninguém, mas eu sempre falava, dá uma estudada no meu passado, se você vê que eu fiz alguma coisa de bom no meu passado até aqui, você pode ter esperança que eu vou fazer alguma coisa melhor no futuro. Agora, se você votar em alguém que nunca fez nada no passado e que não tenha um histórico, você está prestes a votar em alguém que vai só te enrolar mais 4 anos. Muito bem. Luciano, deu? Encerramos aqui o nosso Batendo Guizo, o Veneno da Política, agradecendo o vereador Madril, o Dr. Murbach, o Cezinha que esteve ali, foi citado várias vezes no programa, mas está atento ali, observando, né? E aos amigos que estiveram aí conosco, e mais um Batendo Guizo, que volta na próxima.